A Cipriene estaria mais ou menos nesse nível também? Então, todas elas, porque começa No pelo mesmo euforim. Você tem que dominar, em primeiro lugar, ciclo evolutivo. euforim, que o resto é mais elaborado, exige mais, a abordagem é mais sofisticada, entende? É melhor, porque vai para o mental soma. Agora, a euforia, que é muito bicho, que é a parte de baixo. É o primeiro passo. Vê se tem lógica aqui que eu estou falando para você. Tem. Olha, lembra daquilo. Euforim, Primener, Cipriene. Agora, essas três coisas aqui. Agora, isso tudo tem relação com os processos que nós falamos lá. Porão consciencial, subcérebro abdominal, acidente de percurso, macro PK e melex, melim, que é o outro lado da questão. Entende? Então, se escorregar, agora, não usar se escorregar, bem a você energia, sai do extremo e vai para o outro. Né? É o processo daquilo que a gente chama da polarização extrema. Entende? Do problema. Tá. Eu queria te fazer uma outra pergunta. Você, às vezes, no caso, assim, a gente tem uma relação de trabalho com várias pessoas. Lógico. E nem sempre existe uma afinidade ou uma afinização ou simpatia. E você tem que ter uma paciência danada, que teve uma Isso. época que você não tinha nada, você lembra disso, né? Com o povo aí e tal. Mas você andou superando isso tudo. Uma outra que era assim também, que eu vivo conversando com ela, e a Valesca também era assim. Ela superou isso tudo. Aqui tem várias, desse jeito. Agora, você não. O seu processo era técnico. E você chegar, você está certa. Mas só que tem o modus operandi, estava errado. Você superou isso aí. Agora, é o modus vivendi, o modus operandi, o modus de relacionamento. Hoje eu deixo muito mais. Sabe? Se Pois você vai conversar com uma pessoa. Você era da e tal ela não maneira aceita, o seguinte: ou anda largo. certo, ou campo de concentração. Vamos dar um jeito nisso. Você superou isso tudo. Agora, por que eu sabia disso? Eu via os resultados, e o povo, todo mundo abaixava o facho, ficava naquilo, colocava o rabo entre as pernas. Você melhorou demais nisso aí. Você não era assim? Agora, para mim, foi o seu processo também da doença que fez isso. Aquela sua fase. Foi ou não foi? Você não reconhece isso ainda? Mas foi. Não sei. Foi. Você tem que analisar isso aí. Agora, uma coisa. Ela já teve na Consim Cobaia? Você é candidato. Olha o meu dedo do seu nariz. Esse tribunal de Nuremberg, da Inquisição, determina... Aparece lá. Vai ser interessante para a turma ver. Você sabe, ela, para mim, aqui é a rainha do cosmos, porque ela é que representa a Rose Gardner. Por causa do processo de mexer com aqui, aí o outro atualmente, é o Roberto. Mas ela que mexe com a natureza, com os verdes, ela que olha as coisas para a gente, vê os jardins da coisa, ela que entende mais disso. A turma que vem aqui, que é especialista nisso, tudo tem que falar com ela. Agora, ela é o seguinte, como ela gosta de tudo certinho, e a vida dela é toda certinha, ela quer que todo mundo seja assim no tapa. Não pode. Então, com isso, ela superou. De vez em quando, a turma chorava as mágoas aí, que o negócio, entende? Atualmente, não. Ela vai com calma, pondera, vai, vê. É ou não é? Agora, a Consim Cobaia, para você, vai ser interessante. Você vai ter muita coisa para ensinar para esse povo. Vocês vão aprender muito com ela. Agora, dá gratuidade para ela. Gratuidade. Curso gratuito. Aí não tem jeito de você tirar o corpo fora. Outra coisa, é na época do carnaval? Mesmo, né? É na época do carnaval ou não? É na época do carnaval? É época do carnaval. Não vai dar para você pular esse ano, 2009. Isso. Esse ano não vai ser como o ano anterior, o ano passado. Tá certo. Valeu. Obrigada. Vocês conhecem bem essa peça? Tem alguém que conhece bem a peça? Ela não é assim, fora de série, nas coisas todas? Todo mundo respeita ela nessas questões. É fora de série, né? Lá na Socin. Pois é, todo mundo sabe que você é assim. Hein? Eu sei. Não, não é isso. Tudo dela é muito certo, por isso que ela exigia tanto do povo, e não pode, né? Não dá. Você já pensou se o serenão chegar aqui? Não. Todo mundo aqui tem que ser serenão até amanhã cedo. Não dá. Né?
Tem que ter paciência, não tem jeito. Agora, o problema é aumentar o estupinho, o pavio. No caso dela, ela tinha pavio. Não é aquela pessoa sem pavio, sem estupim, não, ela tinha. Mas agora o processo é que era... Hoje não, ela não está assim mais, não. Melhorou. Outra coisa, tudo sério, né? Sério, certinho, tá. Isso é uma matemática de trabalho. Não, está olhando tudo. Pois é, eu sei. E ninguém vê. O problema todo é o seguinte, que se a pessoa não acompanhar a hora que todo mundo está trabalhando, os operários, os funcionários, o povo todo, ninguém sabe quem é ela. Sabe? Tem muita gente que chega e pergunta, quem é que cuida disso? Como é que é? Aí é que a gente indica para ela, porque eles não sabem quem é. Até um certo ponto, você é uma formiga invisível na sombra, tá certo? Falando na natureza, é isso. Mas, olha, sobre esse aspecto, você está certo. É por aí. Procuro ser. Agora, eu mexi nela, a hora dela aumentou. Olha lá, ficou até mais bacana. Pode tirar fotografia hoje, que vai sair bem. Obrigada por tudo. O que mais? Aqui no ar. Tudo indica que a TENEPS é um desafio para todas as vidas agora, né? Não é uma vida só. Não, é para sempre. Mas olha só, e Zéfiro foi amparador de TENEPS de alguém? Amparador não, né? Eu acho que é uma coisa, menos do que isso. Mas agora, alguma coisa a gente foi, né? Porque... Você olha lá que o Allan Kardec falou que ele era um espírito familiar. Não era cara de muita evolução, nada disso, não. Um cara que é familiar, mais doméstico. É como se fosse um cachorro extrafísico. Entende? Um animal doméstico dedicado. Não, olha lá, está na Obras Póstumas de Allan Kardec. Entende? Porque, pela lógica, nós todos vamos, em algum momento, revezar, não é verdade? Então, eu acho não que tem jeito. Não a tem maioria jeito. aqui já foi. Não sou só eu, não, mas vários aqui, falando sério, já foi ou já exerceu algum papel tipo amparador do jeito que nós falamos. Agora, o problema é que isso não teve, assim, um encaminhamento técnico prolongado, profundo, de muito resultado durante muito tempo. Agora, uma boa parte foi justamente esse trabalho esporádico, eventual, uma coisa assim, que permitiu que a pessoa fosse selecionada para ser convidada para o curso intermissivo. Entendeu? Entendi. Então, o curso intermissivo tem muito do processo da interassistencialidade pregressa, a pretérita, a passada, a anterior. A anterioridade da assistência. Isso aí é sério. E é por isso também que esse processo da TENEPS, isso aí é fava contada. A TENEPS veio para ficar. Não tem dúvida de nada disso, nem nada. Não interessa a minha vida, não interessa nada que a gente fez até agora com a Cienciologia. Isso veio para ficar independente de qualquer coisa. Não tem jeito. Outra coisa, isso existia, só que tem que agora, existe publicamente. Existia privativamente. Esporadicamente, uma coisa mais rara. Agora não, a coisa se tornou comum. O próximo passo agora é transformar o serenão em comum, né? O evoluciólogo em comum, o desperto em comum. Quer dizer, um nível comum. A TENEPS era mais anônima, né? Era mais anônima. Então, nós estamos acabando com o anonimato na Terra. Né? Um dos primeiros que está acabando é justamente a TENEPS. O outro é o INVEX. Isso tudo existiu, mas un petit comité, fechadinho, intramuros, tem vários nomes, né, para isso, né? Agora não. O processo é o público, é o ficar ostensivo, a coisa clara. Agora, por isso que um curso igual esse, para nós, tem muito valor. E outra coisa, ele é sempre inédito, é sempre um original, porque sempre tem ideias novas, um pedacinho que acrescentou, mais uma coisinha que tem. E esse pedacinho, às vezes, não é só meu, não. É dos próprios praticantes da TENEPS. Vocês observam. Começa a aparecer aquelas coisinhas. Sempre tem uma chega, algo mais, entendeu? Um acréscimo, uma inclusão. Então, isso aí é que entra o processo das verpões, a coisa nova dentro da interassistencialidade. Isso ajuda.
Eu penso que dentro de algumas décadas nós vamos ter isso muito consolidado, dentro de uma tal maneira que já deve ter estabelecido até o processo de cláusula, tipo para a direita, essa coisa toda. Isso tudo vai entrar aí dentro. Agora, ainda tem muita coisa para ser estudada, né? Mas vale a pena. Tá certo? Obrigado. Valdo. Eu quero te agradecer, muitas graças pelo tertuliário. Obrigado eu Ela sempre ajudou muita pela gente oportunidade de estar sempre ajudou muita contribuindo. gente. De manhã, quando você falou da interatividade, a sincronicidade, eu escrevi aqui, já pedi para pôr meu nome, mas eu não sabia que daí, no período da tarde, a gente ia falar justamente sobre isso, né? Então, é sincronicidade mesmo. Para mim, contribuir assim, principalmente quem fica fora daqui, né, de Foz, esse estudo, esse desenvolvimento sobre a sincronicidade na TENEPS e nas atividades da gente, do dia a dia, eu acho que é muito interessante. Tanto que a hora que você falou, pensei, nunca ninguém falou, pelo menos se falou, eu não tinha ouvido ainda, sobre essa sincronicidade e a TENEPS, né? Então, só para reforçar que isso tem me ajudado muito. Há 8 anos que eu faço TENEPS, e essa sincronicidade com o dia a dia, com as atividades, é uma coisa bem forte que acontece e que muitas vezes ajuda bastante a gente. Então, aprofundar, né? Isso que eu ia colocar. Isso aí esclarece muito a vida da própria pessoa. Agora, o ideal é a pessoa fazer umas anotações à parte, e ela ir acompanhando o que acontece. A TENEPS não deve ser uma coisa solta demais. Ela tem que ser orientada, pesquisada e, vamos dizer assim, tem que ser seguida, fazer o follow-up, segmento, seguir aquilo que está ocorrendo, Entendi. porque há um desenvolvimento óbvio, mas as pessoas precisam seguir para ver o desenvolvimento. E acompanhando essa sincronicidade. Até eu ia colocar aqui. Um dia aconteceu só uma vivência. Um dia aconteceu uma situação na TENEPS e eu vim abrir o livro e até marquei aqui. Era a página Sutilezas, na página 69. E fala aqui, né, de alguns sinais que você vai vendo daí no dia a dia. E aconteceu de eu ver justamente num rótulo um sinal que eu tinha visto na TENEPS e que me vinculou a uma coisa que estava acontecendo que eu pude contribuir e ajudar bastante. Mas aí já entra o processo desse que eu chamo da numerologia e o processo da simbologia, que é um processo do signo. Isso aí está até dentro da semiótica, ok. que eu já falei aqui em tertúlia sobre esse assunto. Mas veja, dentro da sincronicidade, esses processos são os mais sofisticados e mais difíceis, mais complexos. Isso aí é um problemão. Agora, veja, quando ocorre, é bom anotar. Se já ocorreu uma vez com você, pode ocorrer muitas vezes. E aquilo passa despercebido. Se a pessoa não olhar por causa do detalhe, a nuance. Agora você vai falar assim, mas qual o valor disso? O que é que isso traz? Isso só enriquece a sua vida, por quê? Vai aumentar aquilo que eu estava falando de manhã. Autossegurança, autossuficiência, autoconfiança, que é o equilíbrio. Isso dá holomaturidade, isso aumenta a parapercussiência, a paraperceptibilidade da pessoa. Então, isso é fora de série. Gente, como é que nós podemos avançar, ou evoluir, ou progredir com a paraperceptibilidade da pessoa, a parapercepção dela, se ela não olhar detalhes? Todo processo que é agudo, tem que olhar o detalhe, o mínimo. Você está entendendo? Eu já trouxe tanta coisa aí. O processo, por exemplo, de nuance, tem tertúlia sobre isso. Noção, que é um processo dentro até do direito, tem aí sobre esses detalhes. Tem uma série desse processo de detalhismo. Outra coisa, a técnica do detalhismo, sem ela, a gente chega na exaustividade.